Mauro Cid, em poucas palavras, diz que não viu a suposta minuta de golpe, diz que o presidente Bolsonaro somente faria algo se tivesse sido identificado alguma fraude. Não houve a identificação de alguma fraude. Ele não participou das supostas conversas, ele não viu o momento em que supostamente o almirante da Marinha tinha dito que a Marinha estava às disposições do presidente Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro não comandava os acampamentos. Assisti boa parte do depoimento, principalmente do Mauro Cid. E Mauro Cid, as delações dele, que aconteceram mais de uma vez, inclusive ele voltou em algumas das suas falas, revisitou alguns dos seus depoimentos. Ontem eu achei ele bem seguro, inclusive. Ele estava mais tranquilo. Quando a gente pega as imagens dos depoimentos que ele prestaram na Polícia Federal, ele estava nitidamente estressado. A gente sabe que um ambiente policial, ele tem essa atmosfera, né? Existe uma pressão maior. E a gente sabe que também o depoimento prestado na Polícia Federal, ele não vincula as outras etapas do processo, é apenas um momento. Pontos importantes do depoimento dele para a gente trazer aqui um resumo para as pessoas que não puderam assistir, mas reitera a necessidade de todo brasileiro assistir. Ele deixou muito claro que o presidente Bolsonaro pediu para investigar se houve fraude. Se tivesse identificado fraude, aí eles poderiam ter tomado algumas providências. Como não houve fraude, não identificou-se a fraude, pelo menos, morreu a história. Ele repetiu isso, Cláudio, diversas vezes. É um ponto nevrálgico para a gente compreender essas conversas que estavam acontecendo. Quando eu digo que existem algumas coisas que merecem ser discutidas, porque chama atenção, são curiosidades, inclusive para mim, certo? Eu acho que todos nós somos livres para a gente analisar um processo e para a gente debater sobre ele, afinal de contas a gente vive uma democracia. Criminalizar essas conversas é um absurdo, você coloca um manto de censura e tudo aquilo que você proíbe de discussão tem um quê de dificuldade de a população aceitar, certo? A melhor maneira de você encerrar um assunto é colocar clareza sobre esse assunto e liberdade de debate sobre esse assunto. Então, o Mauro Cid, ele frisou várias vezes. O presidente Bolsonaro deixou claro que jamais faria algo além daquilo que a Constituição prevê e jamais teria sido aberto qualquer tipo de processo, como o artigo 142, estado de sítio, ou a própria GLO, se não tivesse identificado algum problema. E não identificou-se. Então, a partir daí, ele mesmo falou várias vezes. Todo mundo que chegava para mim querendo que eu desse uma expectativa de que, não, vai ter alguma ação sim. Ele falava, gente, não vai acontecer nada. Eu acho que ele repetiu isso umas 10 vezes. Do depoimento que eu assisti da parte dele, ele falou assim, eu repetia que não ia acontecer nada, que o presidente Bolsonaro já estava recluso, que o presidente Bolsonaro, ele próprio, não estava atendendo as pessoas, que não, ele, Mauro Cid, não teve acesso à minuta daquilo que estava sendo discutido, ele leu apenas a parte dos considerandos. O que é considerando, gente? Para quem não é do meio jurídico, para quem não trabalha muito com lei. Sempre quando você vai publicar, seja uma lei, seja uma resolução, uma portaria, qualquer ato que venha do poder público, você não publica a determinação assim de imediato. Você coloca, considerando, no caso, né, a eleição de 2022, considerando que os partidos políticos, considerando... Então você precisa contextualizar o momento fático a que aquele ato normativo se refere. Isso são os considerandos. O conteúdo material da norma, do ato em si, o Mauro Cid disse que não viu. Mais uma pessoa que não viu a suposta minuta de golpe. E aí eu preciso trazer um argumento que o presidente Bolsonaro sempre traz. Como é que você pode argumentar que algo é golpe, sendo que a ideia era trazer a aplicação, se fosse o caso, a aplicação de um artigo da Constituição Federal? A palavra golpe traz a ideia de rasgar a ordem estabelecida, romper com a ordem estabelecida. Quando você lança um instrumento constitucional, não há que se falar em golpe. Então, Mauro Cid, em poucas palavras, diz que não viu a suposta minuta de golpe, diz que o presidente Bolsonaro somente faria algo se tivesse sido identificado alguma fraude. Não houve a identificação de alguma fraude. Ele não participou das supostas conversas, ele não viu o momento em que supostamente o almirante da Marinha tinha dito que a Marinha estava às disposições do presidente Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro não comandava os acampamentos, não tinha relacionamento com as pessoas que estavam acampadas. E que muito menos o presidente Bolsonaro determinava que o acampamento avançasse ou recuasse, ou então que ele mantivesse esses acampamentos. Foi esse o resumo da história. O que o Mauro Cid falou foi isso. Esses são os 5 pontos principais.